Fala galera, eu sou a Priscila, eu tô aqui pra ajudar um pouquinho vocês nos estudos de física, certo? Como é que estão os estudos? Tá tudo bem? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje a gente vai dar a continuação da aula de óptica geométrica. A gente já estudou os conceitos básicos, hoje a gente vai estudar câmara escura, outras formas de classificar as fontes de luz, certo? E puxando com isso, sombra e penumbra, certo? Então vamos começar. Vamos começar falando de câmara escura. Vamos começar a dar um breve resumo sobre como ela apareceu. A gente considera que ela apareceu primeiro, né, esse conceito da câmara escura com os inventores da câmara fotográfica, em 1839. Porém, antes disso, a gente tem relatos, menções que fazem a gente acreditar que objetos com funções parecidas ou até mesmo iguais à câmara escura eram utilizados antes da invenção da câmera fotográfica, certo? A primeira vez que a gente observa a menção a algo parecido foi num texto chinês chamado Mozi, certo? No século V a.C. Esse aqui é o texto. Um pouco mais para frente, na verdade, tem um salto muito grande. Na antiguidade, os filósofos, principalmente o Aristóteles, ele utilizava um mecanismo com um funcionamento parecido com a câmara escura. Para quê? Para fazer observações astronômicas, certo? Então, aquele macro, aquela coisa muito grande para a gente observar em uma coisinha só, eles conseguiam simplificar em uma pequena imagem dentro de uma caixinha, né? Mais pra frente a gente começa a ver a utilização disso para pinturas. Um grande utilizador disso, né, foi o Leonardo da Vinci, né, que ele usava para fazer algumas pinturas dele aparatos parecidos com a câmera escura, certo? Então, vamos entender mais ou menos como é que a câmera escura funciona e qual é o objetivo dela, certo? Qual é o objetivo da câmera escura? Comprovar o princípio da propagação retilínea da luz e comprovar o princípio da independência dos raios luminosos. Antes de eu explicar um pouquinho mais sobre isso, eu vou explicar o que é uma câmera escura. O que é uma câmera escura? É uma caixa, certo? Uma caixa com as paredes internas pintadas de preto, por isso o nome câmara escura, né? Que ela é toda escura. Com a exceção daqui vai ser projetada a imagem. A parede, a lateral, a face que será projetada a imagem, teremos um papel vegetal, teremos um papel branco, uma superfície clara, né? Mirando ou branca ou mirando um bege. Tudo bem? E essa caixa a gente pega e faz um furinho, certo? Faz um furinho aqui. Tudo bem? E por esse furo vão passar alguns feixes de luz. E nessa passagem de alguns feixes de luz, forma-se uma imagem invertida do objeto, certo? E por que forma-se uma imagem invertida do objeto? Vamos entender agora e eu vou responder junto do porquê ela comprova o princípio da propagação retilínea da luz. Observando esse comportamento, né, da inversão da imagem, né, o objeto estava de cabeça em pé e a imagem ficava de cabeça para baixo, deduziram-se que o feixe que saía daqui de cima, né, porque sai feixe de luz por todo o corpo, ele iria atravessar, passar por esse buraco e projetar algo aqui embaixo, certo? Então o que estava aqui em cima vinha cá para baixo. O que estava aqui embaixo, né, a base da vela, vinha, passava pelo orifício e era projetada em cima.
Então, com isso, a gente consegue comprovar o princípio da propagação retilínea da luz. A gente pode afirmar que sim, em um meio homogêneo, a luz se propaga em linha reta. Por quê? Porque ele não vai vir aqui, ó, o feixe de luz, fazer uma curva e a base vai ficar aqui. Não. Se ela se propagasse em curva, talvez a imagem estaria de cabeça em pé. Porque o feixe ia vir, fazer uma curva e ficar aqui embaixo a base. Mas não. Como ela se propaga em linha reta, a base vai vir para cima, porque ele não vai ter como virar, ela vai continuar a trajetória até chegar aqui em cima, no anteparo, né, nesse papel vegetal, nesse papel branco, e o de cima vai vir aqui para baixo. Então a gente consegue comprovar a propagação retilínea da luz. E por que a gente consegue comprovar o princípio da independência dos raios luminosos? É simples essa também. Você lembra que eu falei na aula anterior que o princípio da independência dos raios luminosos é que quando os raios se cruzam, eles continuam o seu caminho sem nenhuma interrupção, sem nenhum problema, certo? Eles continuam o caminho deles. Então, se não tivesse esse princípio, se esse princípio não fosse verdadeiro, o que ia acontecer? A imagem, quando passasse pelo orifício, ela ia se bagunçar toda. Só que ela, no caso, não se bagunça, né? O que está aqui embaixo continua de boa, a trajetória dele, e o que está aqui em cima continua melhor ainda a trajetória até chegar lá embaixo, certo? Então a gente consegue comprovar esses dois princípios com a utilização da câmera escura, certo? E só uma observação. O porquê que a gente considera o pessoal os inventores da câmera fotográfica como os pioneiros, vamos botar assim, dessa ideia. Porque a câmera fotográfica funciona mais ou menos da mesma forma. Só que em vez de ter, né, as câmeras fotográficas antigas, as digitais não, acho que funcionava com filme, né? Não sei se todo mundo vai conhecer aí, mas eu peguei o finalzinho. Mas não foi muito não. Em vez desse papel vegetal, em vez desse papel branco, em vez dessa superfície clara, a gente vai ter um papel, né, uma superfície fotossensível. O que é ser fotossensível? É quando a luz bate, aquilo muda de cor, muda de forma, acaba registrando a luz que bateu ali. Então, era isso que tirava a foto. E ficava registrado no filme, né? A luz entrava e registrava no filme. O filme é um material fotossensível, certo? Então, vamos continuar. Para quem não gosta de cálculo, fique tranquilo. É um cálculo bem de boa, é semelhança de triângulo suavezinha, certo? Vou caminhar aqui com vocês, vamos fazer isso muito de boa, muito boa mesmo, certo? Então vamos lá. Se a gente observar o comportamento da câmara escura, o feixe daqui de cima vai bater aqui, né? E o daqui de baixo vai bater aqui em cima. Para a gente fazer a análise dessa fórmula, eu vou adotar a altura do objeto como O, a altura da imagem como I, a distância entre o objeto e a câmara escura como X, e a profundidade da câmara escura, ou seja, a distância dessa face dianteira da câmara escura até a imagem, né, até a face posterior, traseira, né, da câmara escura, de X'. Então, a profundidade vai se chamar de X'. Então, né, o feixe sai daqui de cima, vem aqui embaixo, daqui de baixo, vem aqui em cima. Passa pelo orifício, aqui tem um orifício, certo? Aqui a gente consegue observar que se formou dois triângulos. E dois triângulos que tem uma certa semelhança. Por quê? Não sei se vocês já viram isso em matemática, mas por que a gente pode falar que é o mesmo ângulo? São ângulos opostos pelo vértice, certo? Aqui a gente tem um vértice, esse ângulo está oposto a esse pelo vértice. Então, ângulos opostos pelo vértice são iguais, certo? E aqui eu destaquei de azul
o triângulo que se forma. O triângulo pequenininho e o triângulo grande, certo? E aqui o ângulo. Priscila, péssimo ver esse triângulo de lado. Não gosto de ver as coisas assim. Tudo bem. Tem coisas também que eu não gosto e super entendo. Então, vamos fazer um outro esqueminha aqui que é mais fácil, né? A gente normalmente vê triângulos em pé. Esse aqui é o triângulo pequeno. E esse aqui é o triângulo grande. Tudo bem? Vou botar aqui a numeração. Triângulo 1, triângulo 2. Tudo bem? Vou botar aqui, ó. 2. Ficou fora de ordem. Mas tudo bem. Tá enumerado. E o que acontece? O que é esse x? Concorda que esse x é a altura do triângulo? X é a altura do triângulo 1. Então, vamos botar aqui. Traçando aqui a alturinha. Nossa, que altura péssima. Mas vamos botar aqui, né? Dá pra entender. E aqui, ó. Concorda que esse x' é a alturinha do triângulo pequeno? Vamos botar aqui, né? Ó. Ah, Priscila, agora tá ficando bonito. Agora, bonito não, né? Porque o teu desenho tá péssimo. Mas tá um pouco mais visível, assim, do que ele de lado. De lado é feio demais. E, olha aqui. Tá vendo esse ó? Né, o ó aqui. Concorda comigo que é a base do triângulo 1? Então, vamos botar aqui, ó. Ó. Sendo a base do triângulo 1. Concorda comigo que I é a base do triângulo 2? Então, ó. I. Priscila, temos os ângulos aqui, certo? Não é? Não foi isso que você falou? Foi isso que eu falei. Ângulo teta. Ângulo teta. Agora eu consigo ver a semelhança, né? Quando a gente faz semelhança de triângulos, a gente vai escrever uma fração utilizando essas grandezas. Então, como é que a gente vai escrever isso? Eu gosto de escrever assim. A base do triângulo 1, que no caso é I, vai ficar sobre a base do triângulo O, certo? O I é proporcional ao O. I, O, certo? O X' vai ter como base da fração o X. X', né? Porque o X' é proporcional ao X. X' sobre X. Priscila, se eu invertesse aqui O e I, ia estar certo? Não. Porque você tem que prestar muita atenção. Olha aqui, ó. Repara uma coisinha. As grandezas de cima... Nossa senhora, tá muito ruim. Ó. As grandezas de cima... são do triângulo 2. Sim. E ó, as grandezas de baixo são do triângulo 1. Então, o que a gente conclui com isso? As grandezas de um mesmo triângulo tem que estar ou na mesma linha, vamos encarar isso aqui como linha, ou na mesma coluna, vamos encarar como colunas, imaginando uma matriz, né? Não pode estar em X. A proporção, ela não pode estar em X, né? Essa semelhança não pode estar em X. Ok? Então, chegamos aqui na fórmula. Vou apagar para vocês conseguirem enxergar melhor, para vocês conseguirem absorver essa fórmula aqui bem. Uma fórmula bem de boa, né? Uma fórmula que... Ah, eu preciso decorar? Não, porque... Olha que legal. Não te falei aqui, ó. Semelhança de triângulos, cara. Ó que bacana. Então, eu não preciso decorar essa fórmula, ficar I, ó.
igual a x' sobre x. Não, eu não preciso ficar assim. É só eu chegar na hora, lá na prova, e pensar em semelhança de triângulos. Certo? E aí eu vou resolver. Se decorar, ótimo. Se não decorar também, semelhança de triângulos e tá tudo certo. Então vamos para o próximo slide. Fontes de luz, né? Existem duas formas de classificar as fontes de luz nesse caso aqui. Existem fontes de luz pontiformes e fontes de luz extensas. Vamos ver primeiro a pontiforme. O que é uma fonte de luz pontiforme? Uma fonte de luz é chamada pontiforme quando as suas dimensões são desprezíveis em relação à distância do objeto iluminado. Tá, me dá um exemplo. Uma vela longe do objeto iluminado. Quando algo está muito longe da gente, vocês concordam que é até difícil às vezes de enxergar? Então a gente pode considerar que as dimensões deles são desprezíveis. Então a gente pode começar a encarar eles como, olha aqui, não lembro um ponto, essa palavra aqui, ponte? Um pontinho, sabe? Então o que é uma fonte pontiforme? É como se a luz estivesse saindo de um ponto. Então uma vela, quando está muito longe, ela pode ser encarada como uma fonte pontiforme, porque as suas dimensões são desprezíveis. Então, tá, Priscila, como é que funciona essa fonte pontiforme? Vou falar bem breve aqui, porque no próximo conteúdo, que no caso vai ser sombra e penumbra, a gente vai ver um pouquinho melhor isso. Que é o resultado dessas fontes, né? As fontes pontiformes e fontes extensas resultam uma projeção, né? Resultam em algo, que no caso são sombras e penumbras. Mas enfim, como é que funciona? Vão sair dois raios dessa fonte pontiforme. Um tangenciando por cima um corpo opaco, certo? Bateu aqui no anteparo. E um por baixo, tangenciando por baixo, né, o corpo opaco. Bateu aqui. E o que se formou aqui? Uma projeção de uma sombra. Certo? Então o que a gente pode concluir com fonte de luz pontiforme? Que só projeta sombra. Fica guardado isso na cabeça, certo? Então vamos pro próximo. Já entendemos como é que funciona, né? Ela vai sair sempre do mesmo ponto, os feixes de luz. Ok? Então vamos pro próximo. Fonte de luz extensa. O que é uma fonte de luz extensa? Uma fonte de luz chamada extensa, quando suas dimensões são consideráveis, uma fonte de luz é chamada extensa quando suas dimensões são consideráveis em relação à distância do objeto iluminado. Certo? Um exemplo. A mesma vela. Peguei a vela, aproximei ela de mim. Agora a dimensão dela, para mim, já deve ser considerada, porque ela já vai estar próxima, ela já vai estar com um tamanho considerável. Então o que acontece? Como que a gente vai representar essa fonte extensa em um desenho esquemático? Como um tracinho. Cadê meu negócio? Como um tracinho, certo? E Priscila, a fonte pontiforme saía do mesmo ponto, os raios de luz. Como é que eu vou fazer na fonte extensa para fazer o desenho? Muito simples, a gente vai pegar um ponto aqui em cima e um ponto aqui embaixo, e a gente vai traçar dois raios desses pontos. Ou seja, então a fonte de luz extensa, a gente vai analisar 4 raios de luz. Tudo bem? Então vamos lá. Saindo do ponto aqui de cima, vamos pegar um que vai tangenciar por cima o corpo opaco. Bateu aqui, ok. Aqui, ó, veio de cima, mas só que agora ele vai tangenciar por baixo o corpo opaco. Bateu aqui, no anteparo. Agora os raios que vão sair de baixo. Vai sair de baixo, vai tangenciar por cima o corpo opaco, bateu no anteparo. Vai sair de baixo, tangenciar por baixo o corpo opaco, bateu no anteparo. Nas fontes de luz extensa, já analisamos como que saem os feixes. Aliás, os feixes vão sair por toda a fonte. Só que pra gente desenhar, pensa dessa forma, ok?
E o que vai ocorrer aqui? A projeção de uma sombra e a projeção de uma penumbra, que a gente vai ver melhor o que é isso e como ela se forma melhor, né, no próximo slide. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Aqui eu tirei uma fotinha de lado de um esquema, certo? Aqui temos uma fonte pontiforme e aqui temos uma fonte extensa, tudo bem? Então a fonte pontiforme vai sair dois raios, um tangenciando por cima e um tangenciando por baixo, correto? Concorda comigo que aqui, ó, nessa área cinza, não vai bater luz nenhuma? Então, vai ocorrer a projeção, vai ocorrer uma sombra, ok? E agora uma fonte extensa. Vou pegar dois raios aqui de cima, um tangenciando por cima do corpo e outro tangenciando por baixo do corpo. Tangenciando por cima do corpo, tangenciando por baixo do corpo. Tá. Essa aqui continua a mesma coisa, não bate luz nenhuma, certo? Essa região aqui. Mas você concorda que nessa região aqui de cinza claro e nessa região cinza claro vai ter uma pequena incidência de luz, pouca, mas vai ter. Por quê? Aqui, ó, ela veio, essa aqui não vai interferir em nada, mas a daqui de baixo, ó, ela vem, sobe e, ó, ela tá iluminando aqui, mas é uma região escura. Então, ela vai ficar pouco iluminada, mas ainda tem uma iluminação. Então, forma-se uma penumbra, não é uma região sem iluminação. Sem iluminação é sombra, com pouca iluminação, penumbra. Então, podemos pensar como uma pré-sombra, né? A sombra também pode ser chamada de umbra, então pré-umbra, né? Pré-sombra. Então, é como se fosse quase um processo. Vamos imaginar um processo lento de desligar a luz. A luz vai desligar, mas ela vai demorar um pouco, né? Vamos imaginar isso em slow, muito slow mesmo, né? Muito devagar. Ela vai ir apagando, apagando, apagando até ficar 100% escura. Então é como se ela fosse essa pré-sombra, ela entrando nessa pré-escuridão total, certo? Como é que a gente pode analisar o surgimento da sombra e da penumbra? É sempre um esquema, um corpo opaco. Por que opaco? Porque ele não pode deixar com que a luz passe. O corpo, o meio, né, opaco, não deixa com que a luz passe. Com isso a gente consegue formar essa escuridão, né? Esse 100% de escuridão. É um corpo opaco, né? Iluminado por uma fonte de luz, sendo extensa ou pontiforme. Pontiforme vai formar apenas sombra e a extensa vai formar sombra e penumbra, ok? Agora vamos ver isso com um anteparo. Mesma coisinha, só para eu mostrar para vocês como que funciona com um anteparo, o que vai aparecer. A fonte pontiforme saindo dos raios, e aqui a gente consegue ver uma projeção, certo? De um círculo totalmente preto. Preto não, né? Cinza, né? O cinza bem escuro, ou seja, uma sombra total, sem iluminação nenhuma. E aqui é a mesma coisa, aqui a gente tem uma fonte extensa, né? Aqui no meio, se vocês repararem, o cinza é mais escuro, né? Que é a região, ó, de sombra total, porque não vai ter nenhum feixe que passe por aqui. Então, ó, aqui é a sombra, né? 100% sem iluminação. E aqui a gente vai ter ainda uma iluminação, né? Que é esse círculo maior em volta. Então, é a área de penumbra, ok? Isso aqui é só para mostrar mais ou menos como é que ela vai ser projetada num anteparo
e reforçar um pouquinho isso. Reforçando, fonte pontiforme só projeta sombra. Fontes extensas vai projetar sombra e penumbra, ok? Vamos avançar. Um detalhe da sombra, ok? A sombra pode fazer com que a gente consiga enxergar outra semelhança de triângulos. Ou seja, tem uma fonte extensa, não, eu errei aqui, hein, gente? Não é extensa, não, a imagem tá errada. A fonte é pontiforme. Deixa eu consertar isso aqui para vocês. Quando eu for anexar aí embaixo, né? Quando eu for mandar para anexar, eu vou arrumar isso aqui. Mas aqui na aula, vamos fazer isso aqui, ó. Fonte pontiforme. Ok? Nossa, muito feia a letra. Mas vamos lá. Dá para entender que é pontiforme. Então, ela vai projetar a luz, certo? Vai passar por aqui e vai acontecer o que eu expliquei já na projeção de sombras. Só que o que acontece? A gente pode observar aqui, ó, dois triângulos. Vou pegar de novo a caneta. Aqui a gente tem um triângulo 1. Ó. Triângulo 1. Tentar fazer aqui, ó, tracejado. Certo? Triângulo 1. Vou até botar ele aqui, ó. 1. E, ó, vou pegar outra coisinha aqui pra ficar mais bonitinho. E aqui, ó. Eita, que coisa péssima. A gente tem o triângulo 2. Esse triângulo maior. Tudo bem? E a gente consegue enxergar uma semelhança de triângulos aqui. Tudo bem? Por que a gente tem que saber reconhecer essa semelhança de triângulos aqui? Porque pode acontecer no seu vestibular de virarem para você e perguntar: sobre a influência de uma fonte pontiforme, temos uma mesa, certo? Que forma uma sombra de tantos metros, ok? Quantos metros tem essa mesa? Então, com essa semelhança de triângulos, a gente consegue calcular quantos metros tem essa mesa. Aliás, na real, tem que dar a distância da fonte pontiforme até o chão e da fonte pontiforme até a mesa. A gente consegue calcular. Mas vamos enxergar essa semelhança de triângulo. Já desenhei aqui. Triângulo 1, o triângulo preto. O triângulo 2, o triângulo azul. E ele tá desenhado aqui. Já desenhei para não ficar péssimo igual do último triângulo que eu fiz, que ficou horrível. E aqui, ó, a gente tem, concorda aqui, que é um Hzinho, que é a altura, né? Vamos imaginar isso aqui como uma mesa, da fonte pontiforme até a mesa. Então eu posso escrever aqui, ó. Aqui, ó, a gente vai ter um Hzinho no triângulo 1. E, ó, vou chamar de Dzinho o comprimento desse corpo opaco, tudo bem? Então, botei aqui como base do triângulo o Dzinho. Vou chamar de Hzão a distância da fonte pontiforme até o anteparo, o chão, a parede, qualquer coisa que possa funcionar como um anteparo, certo? Hzão, né? Então, o Hzão é a altura desse triângulo maior, que é o triângulo 2, ok? E vou chamar de Dzão o comprimento da sombra, certo? Então, vou botar aqui, ó, Dzão, comprimento da sombra, que, ó, aqui, ó, é a base do triângulo, Dzão. Priscila, agora fica muito mais fácil de eu ver a semelhança de triângulo do que você tá fazendo. Nossa!
1000 vezes mais fácil. Que não é sempre assim, né? Poderia, mas não é assim que acontece. Por isso que eu tô mostrando aqui pra vocês conseguirem enxergar na hora com uma facilidade muito grande. Então vamos lá. Mesma forma. A base do triângulo pequeno sobre a base do triângulo maior é igual à altura do triângulo pequeno sobre a altura do triângulo maior. Fizemos uma semelhança de triângulos entre a distância da fonte pontiforme ao corpo opaco, a distância da fonte pontiforme ao anteparo, né? Com o comprimento do corpo opaco e o comprimento da forma projetada, da sombra projetada. Muito de boa, a gente consegue descobrir diversas coisas. Olha que maneiro, né? Então, vamos guardar isso aí. De novo. Ah, Priscila, vou decorar isso aqui de novo. Já tem aquele I sobre O igual a X' sobre X. Agora é D sobre Dzão igual a Hzinho sobre Hzão. Meu Deus, sabe? Não aguento mais. Não. Semelhança de triângulos aqui. Você já conseguiu enxergar a semelhança de triângulos. Agora voa. Outra forma da gente conseguir enxergar a semelhança de triângulos na formação de sombras. Vamos imaginar que virei para um engenheiro e falei: mede a altura daquele prédio para mim. E aí ele vai virar para mim e falar: tá, mas você quer que eu suba nele e vá medindo, sabe? Andar por andar com a trena. Aí eu falo: ah, não sei, faz do jeito que você quiser. Ele vai fazer da seguinte forma: ele vai medir a sombra projetada no chão. Ele pode usar um poste, qualquer outro objeto. Aqui eu estou usando uma pessoa. Não necessariamente um engenheiro ou um pedreiro ou o que for construir o prédio. Não. Qualquer pessoa, né? Pegar a altura da pessoa ou desse outro objeto e a sombra projetada por esse outro objeto ou pessoa, ou seja lá o que for. É um alienígena. Qualquer coisa. Então, ele vai conseguir saber a altura desse prédio. De novo, vamos ver a semelhança de triângulos. Essa aqui eu vou escrever pra vocês pra ficar maneiro. Ficar interativo, pra ficar escrevendo junto com o que eu falo. Eu sei que tem gente que gosta de ver enquanto a pessoa fala, né? Então, vou fazer isso aqui. Então, ó. A altura do prédio sobre a altura da pessoa, né? Do corpinho pequeno. Do poste, do alienígena, não sei, o que for medir o prédio, certo? É igual a Dzão sobre Dzinho, né? O que é Dzão? Distância né? Melhor. Botar distância não. Melhor. Comprimento da sombra. Botar assim pra ficar melhor. Comprimento da sombra. Certo? Da sombra. Ok? E o que é o Dzinho? Da sombra do prédio, né? Olha aí. E aqui, ó, o Dzinho, comprimento, vou botar aqui, da sombra da, botar aqui, da pessoa. Tudo bem? Hzão, altura do prédio, Hzinho, altura da pessoa. Priscila, poderia escrever assim?
Sim, né? Porque é o que eu falei, ó. Agora a semelhança vai estar nas colunas, né? A semelhança aqui, né, estava nas linhas. Na verdade, aqui estava nas colunas e aqui nas linhas, né? Só que na coluna a gente conseguia observar um triângulo inteiro e aqui as dimensões de um triângulo inteiro. Aqui um triângulo inteiro e aqui um triângulo inteiro. Certo? Priscila, fale. Posso escrever assim? Não. Assim, não faça isso, que não vai dar certo a questão. Você vai achar um número absurdo, talvez, ou então você vai achar até um número bonito, mas aí você vai achar, acertei a questão. Não. Não faça isso aqui, tá bom? O que você fez, Priscila, que eu não prestei atenção? Paguei aqui pra você conseguir enxergar o que eu fiz. Não faça isso aqui, tá bom? Não. Por favor. Isso aqui, não. Você vai errar a questão se você fizer a semelhança desse jeito. A semelhança, ó, botar de verde. Certo. Escreveu assim? Lindo. Escreveu assim? Perfeito. Assim? Não. Vamos melhorar, ok? Vamos analisar nosso erro e melhorar. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado de vocês. Qualquer dúvida, tô aqui para ajudar. Os monitores também. Então é só deixar aí qualquer dúvida na matéria. A próxima aula vai ser uma aula de exercício, porque essa ficou um pouco grande. Então bora praticar.